Em outubro de 2022, num palanque de campanha, o Lula fez uma promessa que virou símbolo do mandato dele. O brasileiro vai voltar a comer picanha. Foi essa a frase. De lá pra cá, a picanha subiu 8,8%, segundo o IPCA. Só que esse não é o dado mais chocante, porque as carnes, no geral, subiram 16% e o grupo de alimentação e bebidas subiu mais de 20%. Ou seja, tudo subiu. A batata, o café, o tomate, tudo tá mais caro. E o brasileiro médio? Ele continua comendo ovo e nos primeiros dias de pagamento frango. Mas espera, porque se você acha que esse vídeo é sobre picanha, você não entendeu nada. Porque o Lula cumpriu muita coisa que ele prometeu e isso tá nos dados, não adianta a gente discutir. E é aí que a coisa fica mais interessante e extremamente perigosa. Porque todo grande banco brasileiro, todo relatório sério, toda casa de análise hoje, em 2026, está dizendo a mesma coisa. Quem ganhar a eleição em 2026, seja quem for, vai receber a pior herança fiscal em décadas. E algo não bate. Se cumpriu tanta coisa boa, por que o próximo presidente vai receber uma bomba relógio? E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar o balanço real das promessas econômicas do governo Lula, o que foi cumprido, o que foi quebrado e a conta silenciosa que vai bater na porta no próximo governo e no seu bolso também, nos próximos 4 anos. Então não se esquece de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. E além disso, a Finclass está no mês dos investimentos com 30% de desconto. Clica no link da descrição para garantir, porque no cenário que eu vou te mostrar, saber investir deixou de ser opcional. Bom, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Então primeiro a gente vai fazer o balanço honesto das promessas, ver quais que ele cumpriu e quais que ele não cumpriu. E segundo, eu vou revelar a bomba relógio que o próximo governo vai herdar. E terceiro, e essa é a parte mais importante, como você pode se proteger financeiramente disso tudo. Então fica comigo até o final. Bem, para entender o que aconteceu, eu preciso te levar lá para outubro de 2022. O Lula, na época candidato, lançou um documento que era o plano de governo, inclusive assinado por ele. E com esse plano haviam promessas bem específicas, ponto por ponto, sobre o que ele ia fazer com a economia no Brasil se ganhasse, e isso é obrigatório e inclusive exigido pelo TSE. E olha, ao contrário do que muita gente pensa, o plano não era só slogan, tinha propostas concretas. Por exemplo, revogar o teto de gastos, aprovar a reforma tributária, valorizar o salário mínimo, ampliar o programa Bolsa Família, quebrar também a paridade de preços da Petrobras, além de combater a inflação de alimentos e abrasileirar o preço dos combustíveis. Então, vamos por partes aqui. Começando pelo que foi cumprido. Primeiro, o salário mínimo. A política de valorização real voltou. Então, todo ano, desde 2023, o salário mínimo subiu acima da inflação. Hoje ele está em R$ 1.621 e, em termos reais, o brasileiro que ganha um mínimo tem mais poder de compra do que tinha lá em 2022. Isso aí é fato. Segundo, Bolsa Família. Ele foi ampliado com um valor mínimo por família mais alto do que qualquer governo anterior e o programa alcança cerca de 19 milhões de famílias com um valor médio do benefício em torno de R$ 678. Terceiro, a Petrobras, ela não foi privatizada e a política de preços mudou, então não segue mais a paridade internacional pura de preços. Então, ele cumpriu. Ponto. Quarto, e talvez o ponto mais surpreendente, que foi a reforma tributária. Lula aprovou com um texto bem questionável, mas aprovou. E quinto, os números macro. O desemprego no Brasil bateu 5,1%, que é a menor da série histórica, e o PIB cresceu 3 anos seguidos. A renda média subiu, mas o fato é que, mesmo que o governo faça propaganda falando que cumpriu tudo isso e realmente tenha cumprido no papel, tudo é uma questão de perspectiva e é muito questionável. Porque você, brasileiro, não deve estar se sentindo morando na Suíça ainda. Então tem algo errado nessa história. Mas agora vamos falar da parte das promessas que foram quebradas. E elas começam, claro, com a picanha. A promessa era bem simbólica. O brasileiro vai voltar a comer bem. Só que nos últimos 12 meses a picanha ficou 15% mais cara. Mesmo que nos 2 primeiros anos do governo o preço da picanha tenha caído um pouco, nos 2 últimos ela tem acelerado bastante. Segunda promessa quebrada,
abrasileirar o combustível. A ideia era abandonar a paridade internacional e criar uma política de preços baseada em custos nacionais. Até aconteceu em partes, mas a gasolina em 2026 está custando, na média nacional, R$ 6,58 por litro, muito acima da promessa de barateamento. O que se prometeu simplesmente não se cumpriu. Terceira, o teto de gastos foi revogado sim, mas foi substituído pelo arcabouço fiscal. E o arcabouço, esse que era um novo regime fiscal que deveria trazer credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, inclusive palavras do próprio plano do governo, foi flexibilizado, foi ajustado e teve suas metas afrouxadas várias vezes desde que entrou em vigor. Quarta, o combate à inflação de alimentos. Desde a promessa lá em 2022, o IPCA de alimentação e bebidas acumulou mais de 20% de alta contra 18,5% do IPCA geral no mesmo período. A promessa era coordenar a política econômica para segurar o preço da comida. Não segurou. E aqui a gente chega no ponto mais importante do vídeo, porque a maioria dos vídeos sobre o governo Lula para por aqui. Mas o problema real, o problema que ninguém está prestando atenção, é que as promessas cumpridas foram tão caras quanto as que foram quebradas. E é aí que a coisa fica estranha. Bem, deixa eu te explicar de uma forma bem simples. Existe uma diferença fundamental no orçamento de qualquer governo que se chama gasto obrigatório e gasto discricionário. Pode parecer meio confuso, mas eu vou explicar rapidamente e com certeza você vai entender. O gasto obrigatório é aquele que o governo é obrigado por lei a pagar. Isso entra aposentadoria, salário mínimo, saúde, educação, Bolsa Família. Já o gasto discricionário é o que sobra, é o que o governo escolhe onde vai aplicar, seja investimentos, obras, novos programas. E aí, pensa comigo, é como o orçamento da sua casa. Você tem o aluguel, a luz, a escola do seu filho, o plano de saúde, isso tudo é obrigatório. Você não escolhe pagar, você tem que pagar. E daí, com o que sobra, você decide se vai fazer uma viagem, se vai no restaurante, vai fazer uma poupança ou uma reforma. Agora imagina que você é o governo brasileiro. Você tem R$100 para gastar, só que desses R$100, 95 já estão comprometidos com gasto obrigatório, seja com aposentadoria, com servidor, com saúde, educação, Bolsa Família, salário mínimo. Então desses R$100 sobram 5 para você investir no futuro do país, em estradas, ferrovias, universidades novas, pesquisa, tudo isso com R$5. E esse é o Brasil hoje. E cada promessa cumprida do governo Lula empurrou a régua do gasto obrigatório para cima. O salário mínimo subiu acima da inflação, o que é ótimo para o trabalhador. Só que o salário mínimo puxa o valor das aposentadorias, do BPC, do seguro-desemprego. Cada real a mais no salário mínimo vira bilhões de reais a mais no gasto obrigatório permanente. Todas são boas causas, todas são legítimas, a gente sabe disso. Mas não adianta o governo te dar tudo isso com uma mão e ele não resolver os outros problemas que ele acabou criando. Ou seja, ele tá te enganando. Enquanto isso, do outro lado, tem uma coisa crescendo em silêncio. Até porque, eu não sei se você sabe, o governo ele pode se endividar, assim como você, de uma maneira muito absurda. E quem paga a conta é você. A dívida bruta do Brasil hoje, 2026, está em 81% do PIB e esse é um recorde da série histórica para tempos de paz. Então, só para você ter uma noção, lá em 2013 essa relação era de 51% do PIB. Em 2019 já tinha atingido o patamar de 74%. E cada ponto percentual de dívida a mais significa mais juros para pagar. O Brasil gastou só no ano de 2025 1,16 trilhão de reais com juros da dívida. Em 2019, esse número já era de 350 bilhões de reais. Para você comparar, o Bolsa Família custa cerca de 158 bilhões por ano e o governo brasileiro paga mais em juros da dívida em um ano do que ele gasta em 5 Bolsas Família. E aqui está a parte que a maioria das pessoas acaba não entendendo. Quanto mais dívida o governo acumula, mais juros ele precisa pagar. E quanto mais juros ele paga, mais dívida ele acumula. E quanto mais dívida ele acumula, mais juros. Então acho que você já conseguiu entender o ponto aqui. Funciona como uma espiral. E a espiral, uma vez que ela é engatada, é muito difícil de conseguir parar. Foi por isso que o Banco Central manteve a Selic num patamar elevado por tanto tempo e o Banco Central olha para toda essa dívida crescendo e ele sabe, se começar a cortar juros demais,
a inflação dispara, só que se ele mantiver alto demais, a dívida pública engorda. Então acaba não tendo uma saída fácil. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz é a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão apartidário do Senado Federal, criado justamente para dar esse diagnóstico técnico sem um viés político. E ele vem alertando, relatório após relatório, de que o arcabouço fiscal atual ele não é sustentável no médio prazo. Ele avisa também que as metas foram sendo flexibilizadas e que os gastos obrigatórios cresceram muito mais rápido do que a receita. Então essa conta vai chegar. E vai chegar exatamente no colo do próximo presidente, seja ele quem for, de qualquer partido, porque aqui é uma questão de matemática, e a matemática ela não tem ideologia. Mas antes de você me xingar nos comentários achando que eu sou anti-Lula, calma, porque essa bomba não foi armada só nesse governo, ela foi armada há décadas já. Cada governo foi empurrando um pouquinho para frente, cada governo cumpriu as promessas populares e foi deixando essa conta para depois. O Lula acelerou? Sim. Mas ele herdou uma bomba que já estava lá. O que muda é que agora o pino dessa granada está sendo puxado. E agora chegamos na parte mais importante do vídeo, que é a parte que afeta diretamente o seu bolso. Olha, eu sei que tudo isso pode parecer meio assustador. Você assiste o vídeo desses, pensa, beleza, o que eu faço agora? Bem, aí existem basicamente dois caminhos para proteger o seu dinheiro. O primeiro deles é assistindo esse vídeo até o final, pegando as minhas dicas como analista e tentando aplicar sozinho. O que é difícil, principalmente para quem não acompanha o mercado todos os dias como eu, que trabalho nisso. O segundo é tendo um time inteiro de pessoas para fazer isso por você, assim como os grandes bilionários e milionários desse país, mas sem ter que pagar um preço absurdo por isso. Isso pode parecer uma promessa milagrosa, mas não é. Por quê? A Finclass te dá 2 carteiras com recomendações de analistas certificados para fazer o seu dinheiro render muito mais. E ela tá no mês dos investimentos, com 30% de desconto, menos de R$2 por dia. Com isso, você vai ter acesso a mais de 700 aulas, 65 cursos com os melhores professores de mercado e vai ter acesso também ao FinClub, que é a maior comunidade de investidores do Brasil. E o mais importante, você vai ter acesso às carteiras recomendadas da Finclass, que acumularam 464% de rentabilidade desde o início. Porque olha, nesse cenário que eu acabei de te descrever, com dívida crescendo, juro alto por muito tempo e incerteza fiscal, quem sabe se posicionar sai na frente. Quem não sabe acaba pagando a conta. E de nada adianta você entender o problema se você não sabe o que fazer com seu dinheiro. Você não vai saber qual título de renda fixa comprar, não vai saber se é a hora de travar o IPCA mais longo, não vai saber quais ações estão mais baratas e quais estão só parecendo que estão baratas. Não vai saber quando diversificar em dólar, quanto que você tem que investir em ouro, quanto que tem que ter uma posição aqui no mercado brasileiro. Por isso, se essa oportunidade te interessou, clica no link aqui da descrição ou escaneia o QR Code que está aparecendo na sua tela agora. Você vai saber exatamente o que comprar, quando comprar, a qual preço vender e quando é o momento dessa venda. Sem achismo, com estratégia de verdade, e essa pode ser a sua última chance de assinar por um preço tão baixo. Agora, voltando para o nosso assunto, o que você precisa saber para se proteger na prática? Existem basicamente 3 cenários. Primeiro, se você acredita que a taxa Selic vai continuar alta por muito tempo, que é a leitura que a maioria dos analistas de mercado tem hoje, então você pode escolher ativos de renda fixa pós-fixados com liquidez diária, que você garante uma rentabilidade muito interessante. Se você tem interesse em se proteger da inflação e aproveitando também um cenário de juros muito altos, você pode migrar para títulos indexados ao IPCA. Agora, um cenário de juros muito altos é sempre muito arriscado para quem quer uma exposição em pré-fixado, então você teria que ter um cenário muito mais previsível de um corte muito mais sustentável na nossa taxa Selic. Segundo, se você acredita que o cenário fiscal brasileiro vai continuar se deteriorando, e a matemática diz que há chance muito grande disso acontecer, então dolarizar o seu patrimônio ou uma parte dele faz bastante sentido. Não precisa ser todo, pode ser só ali um percentual. E aí os ativos internacionais, renda fixa em dólar, uma pequena posição em ouro também, que é outro ativo de proteção clássico
contra o desequilíbrio fiscal fazem parte de uma carteira que vai se beneficiar nesse cenário. O terceiro cenário é se você acredita que, apesar de tudo, existem boas empresas brasileiras sendo negociadas com preço muito barato, o que a gente sabe que é verdade. Então, essas ações selecionadas, elas podem ser uma oportunidade histórica. Por quê? A Selic alta derruba o preço de empresas boas junto com empresas ruins. E aí que o bom investidor paciente e que sabe escolher essas boas empresas ganha. Mas lembrando que o ideal é sempre você estar preparado para os 3 cenários na sua carteira. E claro, ter um pouquinho de exposição em todas essas classes. Olha, com tudo isso eu não estou dizendo que o Brasil vai quebrar no ano de 2027 e também não estou dizendo que o Lula é o único culpado dessa história. Essa bomba foi armada por vários governos em várias décadas. O que eu estou dizendo é que ninguém tem bola de cristal, mas a matemática não mente. Bem, deu para ver que o recado é sério e essa é a leitura que a gente tem do cenário. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.